Boa noite a você que tem me feito companhia todas as noites, onde temos refletido na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Como cristãos, acredito que temos tido o bom hábito de nos aproximar da Bíblia, ler a palavra de Deus, também orar pelas nossas causas particulares e orar também pelos nossos familiares, orar pela nossa cidade, orar pela nossa comunidade. E eu peço a você que compartilhe breve o nosso tempo, mas temos feito durante toda essa semana breves minutos onde a proposta do nosso coração é termos um tempo bendito, termos uma oração bendita e termos uma leitura reflexiva também, que de alguma forma possa bendizer a Deus em nosso próprio coração, na minha vida e na sua vida. Como é bom saber que temos sido cuidados pelo Senhor. Você, a sua família, toda a nossa localidade, a nossa região, e no meio de tantas notícias que chegam a nós, como eu tenho dito durante todo esse processo de semana, notícias que nos desanimam, notícias que chegam para jogar a gente para baixo, para gerar pânico, pavor, às vezes até mesmo aquilo que conhecemos como histeria coletiva, e isso é algo que nós, como cristãos, precisamos desesperadamente do Espírito Santo, que pacifica o nosso coração, que nos ajuda e que nos dá convicção nobre de que somos guardados e somos cuidados pelo Senhor. Dê aí o seu toque, estou vendo a irmã Sueli Lima Xavier. Verdade, pastor. Um abraço, Sueli. Que o Senhor te abençoe. Vi também nossa irmã lá, Suzana, lá de Porciúncula, a irmã Janete. Deus abençoe todas as famílias que podem, nessa noite, nós nos unirmos em oração a Deus e lermos a Escritura Sagrada. Então nós vamos começar orando, pedindo ao Senhor que fale conosco, que fale com o meu coração e com o teu coração, e que sejamos muito edificados com a devocional que o Senhor tem nessa noite, um pouquinho mais tarde, né? Temos feito sempre às 9h30, hoje às 22 horas. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, que pode, neste horário, parar um pouco o seu dia, um dia que provavelmente, para muitos de nós, de muitas tarefas, e rogar a Ti que fale conosco na particularidade da nossa vida pessoal, da nossa vida contigo. Obrigado, Senhor, pelo alimento espiritual que o Senhor tem concedido a nós durante essa semana. Nós sabemos que as notícias que chegam a nós muitas vezes não são boas, mas a palavra de Deus, ela é a boa nova. A palavra de Deus, ela traz consolo, encorajamento, segurança e descanso. E é isso que nós precisamos. E rogamos a Ti que esta porção do Evangelho possa fazer com que muitos de nós tenhamos uma excelente noite de quinta-feira, para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estender a Tua bênção ao que fala e ao que ouve, onde nós nos unimos em um momento que cremos ser um momento bendito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós vamos hoje ler Hebreus, a carta aos Hebreus. Esta carta, nós não sabemos quem foi o autor. Há uma linha que acredita que é o apóstolo Paulo. Há alguns irmãos que acreditam que pode ser Apolo. Mas o que nós sabemos é que o Espírito Santo inspirou a composição deste livro, a Carta aos Hebreus. Neste livro, denominado de Hebreus, nós temos a superioridade de Cristo em muitos aspectos. Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior a todo o sacerdócio levítico. Cristo é superior a todo culto dentro do processo do tabernáculo. Enfim, Cristo é tudo.
E esta carta foi escrita a esses judeus que foram salvos, convertidos a Jesus Cristo. E agora, logo no início da vida da igreja, no início da comunidade, eles tinham que lidar com o judaísmo e com a força judaica os pressionando a nível de perseguição, querendo que de alguma forma eles aceitassem Cristo, mas também os rituais, Cristo e as formas de culto, Cristo e alguma coisa a mais. E no meio deste livro tão rico e tão profundo, nós temos no capítulo 4 algo extremamente esperançoso para nós. Por que esperançoso? Porque a proposta que Deus tem colocado no meu coração, ela trabalha nessa semana a necessidade que temos de ter esperança quando as notícias não são boas. E eu acho que você também conhece pessoas que têm um certo prazer em ouvir as notícias que chegam a ele ou a ela, notícias que chegam muitas vezes com este pessimismo. E nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo que temos a mente de Cristo. E no capítulo 4, o autor desta carta, ele diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. É somente uma frase, no capítulo 4, verso 9 de Hebreus. Portanto, resta um repouso. Eu pergunto a você, o que é repouso? Repouso fala de descanso, de sossego. E diz o texto, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Nasce uma pergunta no meu coração. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus, sem sombra de dúvidas, no contexto ao qual podemos observar o contexto histórico deste capítulo, se referia a Israel. Mas entendemos que Israel e a igreja são um só povo em Cristo Jesus. A parede de separação foi desfeita pelo sangue de Jesus Cristo, pela morte, pelos méritos de Jesus. E a Bíblia diz que este povo, o povo de Israel, chegou em Canaã, chegou na terra da promessa. E na terra da promessa tinha adversários, na terra da promessa tinha inimigos. Lá naquele ambiente da terra prometida, da Canaã terrena, nos diz a Escritura no livro de Josué, no capítulo 21, verso 44, que Deus concedeu repouso, descanso a todos os inimigos, ou diante de todos os inimigos que estavam contra Israel. O Senhor entregou os inimigos nas mãos de Israel e concedeu repouso a este povo chamado povo de Deus. Passou-se os anos, o Filho de Deus veio ao mundo, morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus. E logo no início da vida comunitária da igreja, nós temos esta fala que diz, portanto, resta um descanso, um repouso para o povo de Deus. Eu acredito que muitos dos que estão agora diante de mim sabem na pele o que é a ausência de repouso, a ausência de descanso. É algo que o corpo luta, a mente luta contra, mas é inevitável, porque a ausência de descanso vem, guarde isso, pelas informações negativas, pelo pessimismo. A ausência de descanso vem na luta da carne com o espírito, entre ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do mundo. Como diz o Salmo 1, entre ouvir o conselho do Pai pela Escritura Sagrada ou ouvir o conselho da impiedade. E aí a Escritura nos chama ainda hoje. Guarde isso, resta um repouso para o povo de Deus. E hoje, à tarde, eu pude ler algo que me edificou muito e que eu compartilho com você. Um destacado obreiro cristão, ele contava que a sua mãe era uma crente muito cheia de ansiedades. Você conhece alguém cheio de ansiedades? E esse destacado obreiro contava que sua mãe ela era assim. Segundo ele, ela conversava prolongadamente sobre o passado. Lembrava das tristezas, frustrações. E sempre quando pensava no futuro, ela tinha uma palavra lançando algo negativo. Isso não tem como, isso jamais vai se tornar realidade.
Mas aconteceu que numa manhã, essa mãe, ela desceu para o café sorridente e deu um abraço naquele filho obreiro. E o filho perguntou: mãe, o que aconteceu? E ela respondeu o que aconteceu. Ela disse: meu filho, eu tive um sonho. E ele perguntou: me conte o seu sonho, mãe. Havia sonhado eu, meu filho, que eu estava andando por uma estrada, junto com uma multidão. E essa multidão que eu estava no meio dela era uma multidão muito cansada. Era uma multidão sobrecarregada, meu filho. Quase todas as pessoas estavam carregando ali pequenos embrulhos pretos, sacos plásticos pretos. E eu notei que eram lançados estes sacos de plástico no caminho por um ser repulsivo, que julguei ser um espírito do mal, e que julgavam ao chão para que as pessoas pegassem e viessem colocar nas costas e começassem a carregar. Como os demais, todos pegavam. Ela também, neste sonho, ela também carregava algum daqueles pacotes desnecessários. E segundo ela disse ao filho: eu andava, meu filho, encurvada ao peso dos fardos. Mas aí eu olhei para cima. E quando eu olhei para cima, eu vi um homem com um rosto bonito, um homem com um rosto luminoso e com um cheio de amor, que passava por entre a multidão e confortava as pessoas. Finalmente, este homem chegou perto de mim, este homem me viu, e eu vi que este homem era o meu Salvador. E diz este testemunho relatado por este obreiro que a mãe disse assim: ele sorriu para mim com tristeza e me disse: minha filha, minha filha, eu quero te dizer algo, além de ser o seu Salvador, e eu quero te contar que eu não te dei estes fardos, eu não te dei sacos plásticos para você colocar uma sobrecarga sobre a tua vida. Não, eu não lhe dei. Esses fardos são fardos da carne, são fardos do adversário, são fardos que você tem desgastado inutilmente o seu viver, de maneira, minha filha, que largue-os aqui. Simplesmente não toque-os. E verá que o caminho que eu tenho para ti é um caminho suave. E você vai ser transportada, minha filha, com asas como de águia, como diz Isaías. E ele tocou aquela mulher. E segundo a mãe disse, o coração dela se encheu de paz no sonho. Segundo ela disse, essa paz levou ela a se lançar sobre os pés daquele homem em felicidade e em contentamento. Mas de repente ela acordou. E quando ela acordou, ela abriu os olhos, olhou para o lado, para o outro, ela estava sozinha no quarto. E ela viu que aquelas preocupações acabaram. E ela então resolveu agora descer para tomar o seu café e encontrou com seu filho. Daquele dia, até o fim da vida, ela foi a pessoa que aquele filho, obreiro, conheceu, que mais contentamento manifestou, mais animada, mais feliz, mais revigorada e mais feliz naquele ambiente caseiro. Que coisa curiosa! Eu trago a você nessa noite a palavra que diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E nós vamos orar. Você homem, você mulher, você jovem, adolescente, eu te digo em nome de Jesus Cristo, resta um repouso para o povo de Deus, o povo da aliança, povo que foi comprado por um alto preço, um preço de sangue. E estamos debaixo das mãos onipotentes desse Senhor, que de alguma forma maravilhosa tem vencido por nós os nossos problemas, os nossos adversários, os nossos inimigos, e nós sabemos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Senhor. Aí onde você está, eu convido então você a orar comigo, a fechar os seus olhos.